Você já parou para pensar quanto do seu negócio existe só em forma de dados? Contratos, pedidos, históricos de clientes, tudo isso vive em algum servidor, em algum HD ou em algum banco de dados. Eu sou Daniel Gomes, analista de produto aqui na Target, e trabalhando com suporte e consultoria, já vi de perto o estrago que pode ser feito quando esses dados são perdidos. E olha, é feio. Hoje a gente vai falar sobre backup. Por que ele importa, o que pode dar errado e o que você pode fazer para se proteger. Vou começar com um cenário que a maioria das pessoas imagina como raro, mas que pode acontecer com muito mais frequência do que se pensa. Em 2021, o furacão Ida atingiu o sul dos Estados Unidos. Dezenas de empresas que operavam com servidores físicos locais simplesmente perderam tudo. Não porque eram descuidadas, mas porque um desastre físico desse tamanho não perdoa a infraestrutura que depende de um único lugar. Mas não precisa ser um furacão. Eu mesmo já atendi clientes que perderam base de dados por coisa bem mais simples. Um HD que simplesmente parou de funcionar numa segunda de manhã, uma atualização que corrompeu o banco de dados, ou um funcionário que simplesmente deletou uma pasta importante sem querer. Uma vez, um cliente entrou em contato em pânico porque tinha reinstalado o sistema operacional no servidor principal, sem perceber que o banco de dados estava na mesma partição. Anos de histórico operacional, sumidas em minutos. A pergunta que todo mundo faz nesses momentos é sempre a mesma. A gente tem backup disso? E a resposta, quando existe, salva o negócio. Quando não existe, o prejuízo é real. Mas se você acha que isso é coisa de empresa pequena, sem estrutura, eu tenho algumas histórias que vão te surpreender. Em março de 2021, um dos maiores data centers da Europa pegou fogo em Estrasburgo. Milhares de sites e serviços foram afetados. Muitos clientes perderam dados permanentemente porque não tinham backup em local diferente do próprio data center que queimou. O incêndio destruiu fisicamente os servidores, e junto com eles, os dados de quem dependia só daquela estrutura. E não é só questão de desastre físico. Em 2017, o ataque de ransomware WannaCry infectou mais de 200 mil computadores em 150 países em menos de um dia. O NHS, Sistema de Saúde do Reino Unido, precisou cancelar cirurgias e consultas porque os sistemas simplesmente travaram. A Maersk, uma das maiores empresas de logística do mundo, levou semanas para retomar operações normais. Mas o que tem de interessante nesses casos é que todos eles não foram causados por falta de tecnologia, foram causados por falta de estratégia. As ferramentas existiam, o que faltou foi processo. Quando a gente fala de backup, o instinto é pensar: eu copio os arquivos para outro HD, e tá bom. Mas backup de verdade vai além disso. A pergunta certa não é: eu tenho cópia dos dados? A pergunta certa é: se eu precisar agora, em quanto tempo eu recupero o que eu perdi no caminho? Dois conceitos definem isso. O primeiro é o RPO, Recovery Point Objective. Quanto de dados você aceita perder? Se o seu backup roda uma vez por dia à meia-noite e o sistema cai às 17, você perdeu o dia inteiro de operação. O segundo é o RTO, Recovery Time Objective. Quanto tempo você aguenta ficar parado? Uma hora, um dia, uma semana? Para um e-commerce, ficar 3 horas sem sistema na Black Friday pode ser catastrófico. A estratégia de backup precisa ser pensada a partir dessas respostas, não o contrário. Vou falar agora de algo que mudou completamente o jogo nos últimos anos: a nuvem. Antes, backup fora do ambiente local significava contratar um segundo espaço físico, manter equipamento, equipe e manutenção. Era caro e complexo. Hoje, serviços como AWS, Azure e Google Cloud permitem que uma empresa pequena tenha suas cópias replicadas em data centers em países diferentes, com automação, criptografia e monitoramento, por uma fração do custo que isso representaria fisicamente. No contexto do trabalho que a gente faz com os nossos clientes, isso é muito concreto. Quando o cliente tem um ambiente rodando na nuvem com um backup configurado corretamente, a conversa de recuperação fica muito diferente. Em vez de "a gente perdeu tudo", a conversa vira "a gente perdeu 15 minutos de dados e em 2 horas estamos de volta". Nuvem não é sinônimo de segurança automática. Você ainda precisa definir o que vai para o backup. Qual a frequência em que serão feitos os backups, por quanto tempo os dados ficam retidos, quem tem acesso e como a restauração funciona. A nuvem é uma ferramenta poderosa, mas precisa de configuração intencional. Dito tudo isso, quais são as práticas que eu recomendo? A regra 3-2-1 é o ponto de partida. 3 cópias dos seus dados, em 2 tipos de mídias diferentes, sendo que uma delas fica fora do ambiente principal. Na prática, o dado em produção, uma cópia local para restauração rápida e uma cópia em nuvem para proteção contra desastres. Segundo ponto, automatize. Backup manual depende de alguém lembrar de fazer. E quando você mais precisa, é exatamente quando a rotina foi atropelada e ninguém lembrou. Automatizar garante consistência. Terceiro, monitore. Não basta agendar.
Você precisa saber se o backup foi concluído com sucesso. Um backup que falhou silenciosamente por semanas é pior do que não ter backup, porque você acha que está seguro, e não está. E por último, e esse é o mais ignorado de todos, teste o restore, periodicamente. Um backup que nunca foi restaurado pode estar corrompido, incompleto ou em formato inacessível. A única forma de saber que realmente funciona é fazendo o teste, antes de precisar de verdade. Ao longo desses anos, aprendi uma coisa: ninguém valoriza o backup antes de precisar dele. A urgência aparece no momento em que a tela fica preta, que o sistema some ou que o ransomware bloqueia tudo. Backup não é sobre tecnologia, é sobre o quanto seu negócio vale e quanto tempo você tem para não operar. Se você ainda não tem uma estratégia clara, esse é o momento de começar. Se ficou alguma dúvida ou quiser aprofundar algum ponto específico, pode deixar aqui nos comentários. Se achou esse vídeo interessante, compartilhe com alguém que não pensou nisso ainda. Até a próxima!